Clara sempre sonhou em se casar com um homem que a amasse de verdade, mas jamais imaginou que o dia do seu casamento se tornaria o dia em que todos ficariam em choque com uma revelação inesperada. Desde menina, ela assistia ao pai, Augusto, fechar as janelas quando histórias de amor surgiam nas ruas, temendo que sua filha sofresse o mesmo que ele sofreu ao perder o grande amor de sua vida. Mas Clara cresceu com o coração cheio de sonhos, e tudo mudou quando conheceu Rafael, um rapaz simples e trabalhador, que entregava pães na padaria do bairro e sorria com os olhos cada vez que via Clara arrumando as flores na calçada. O amor nasceu em pequenos gestos, nos olhares discretos, nos bilhetes deixados em sacolas de pão e nos encontros ao entardecer, sob as árvores, enquanto o vento levava embora o medo e deixava espaço apenas para a esperança. Mas Augusto, endurecido pela dor, proibiu o casamento quando Rafael, em um ato de coragem, pediu Clara em casamento durante uma festa de aniversário da cidade. As palavras foram ditas na frente de todos, e o silêncio que se formou foi tão pesado quanto o olhar de desaprovação de Augusto. O amor, no entanto, não se apaga com uma proibição. Clara e Rafael decidiram lutar, mesmo sem a bênção do pai. Rafael começou a trabalhar dobrado para alugar uma casa modesta, e Clara, costurando roupas para vizinhos, guardava cada moeda em uma caixa de madeira com o nome dos dois escrito em letras pequenas. As noites eram longas, cheias de cartas trocadas em segredo e encontros no coreto da praça, onde planejavam o casamento simples em uma igrejinha afastada. Na véspera do casamento, Clara se olhou no espelho, usando o vestido que costurara com as próprias mãos, lembrando da mãe, que sempre dizia que o amor verdadeiro supera qualquer dor. Enquanto isso, Rafael caminhava pela cidade, segurando um buquê de flores do campo, praticando em voz baixa os votos que faria no dia seguinte. O pai de Clara, em casa, encontrava uma carta antiga da esposa, onde ela falava sobre o medo de perder a filha para o mundo, mas também sobre a importância de deixá-la viver e amar. No dia da cerimônia, Augusto saiu de casa com o coração pesado, decidido a impedir o casamento, mas ao chegar à igreja, encontrou algo que jamais esperava. Uma revelação sobre o passado de Rafael que chocaria a todos e mudaria para sempre o rumo daquela história de amor. O sol nascia tingindo o céu de dourado quando seu Augusto saiu de casa, o rosto sério, o coração pesado. Cada passo parecia ecoar como um trovão em sua mente. Ele estava decidido a impedir aquele casamento, a proteger sua filha de um erro que, em sua mente, ela ainda era jovem demais para entender. Ele passava pelas ruas estreitas da cidade, cada esquina trazendo lembranças do passado. O café onde ele conheceu a mãe de Clara. A praça onde a pediu em namoro, com as mãos suadas e o coração disparado. O banco onde chorou no dia do enterro, sentindo que parte dele havia sido enterrada junto. Enquanto caminhava, as lembranças se misturavam ao som dos sinos da igreja distante, anunciando que algo grande estava para acontecer. Ao chegar perto do campo onde a igrejinha ficava, Augusto viu algo que o fez parar bruscamente. Um homem, sentado na beira da estrada de terra, tossia forte, apoiado em uma bengala. Era seu irmão, José, que ele não via há anos. O homem que havia desaparecido da cidade depois de uma briga feia, sumindo sem dar notícias. O homem que seu Augusto sempre culpou pela morte da esposa, por ter emprestado o carro a ela no dia do acidente. Seu Augusto ficou paralisado. O velho ergueu os olhos cansados e, entre tosses, sussurrou: "Eu precisava te ver antes que fosse tarde demais." O pai de Clara não sabia o que sentir: raiva, medo, tristeza. O casamento, por um instante, saiu de sua mente, substituído por memórias do passado que ainda doíam. "Vá embora, José. Eu não quero confusão hoje."
Mas José segurou seu braço com força surpreendente para alguém tão frágil. Augusto, escute. Aquele dia não foi culpa dela, nem minha. Eu guardei isso por tanto tempo, mas preciso te contar antes que vá embora de vez. Augusto sentiu o sangue gelar. O que você está dizendo? José respirou fundo. Ela não estava indo encontrar outra pessoa, como disseram por aí. Ela estava indo falar com você, naquele seu trabalho, para dizer que te amava, para dizer que vocês iam ter outro filho. O mundo parou. Por anos, Augusto carregou o rancor, acreditando que a esposa tinha uma vida secreta, que havia morrido indo encontrar outro homem. Boatos cruéis se espalharam na cidade, alimentados por línguas venenosas. E Augusto, incapaz de lidar com a dor, afastou todos que podiam mostrar outra verdade. Agora, tudo parecia desmoronar dentro dele. Ela estava grávida. José assentiu, as lágrimas rolando por suas rugas. Eu guardei isso porque você me odiava, e eu achei que merecia. Mas eu não aguento mais. Você precisa saber. Você precisa deixar a Clara ser feliz, Augusto. As palavras ecoaram como sinos em sua mente. Você precisa deixar a Clara ser feliz. Augusto caiu de joelhos, os olhos marejados, a respiração pesada. Sentiu as mãos tremerem e, pela primeira vez em anos, ele chorou. Chorou por tudo que perdeu. Pela esposa, pelo filho que não conheceu, pelos anos que passou endurecendo o coração. E chorou por Clara. Na igreja, Rafael olhava para o relógio, o coração apertado. Cada minuto parecia uma eternidade. Ele ajeitava a gravata, tentava controlar o suor nas mãos. Amigos próximos estavam ali, em bancos decorados com fitas simples e flores brancas, esperando ansiosos. Clara, dentro do pequeno quarto nos fundos da igreja, respirava fundo, olhando para o espelho. Tocava o véu com delicadeza, sentindo o perfume suave das flores que prendeu no coque. Sua mãe parecia estar ali, sorrindo para ela. Eu vou ser feliz, mamãe, sussurrou com um sorriso entre lágrimas. Do lado de fora, Augusto levantou-se devagar, o rosto ainda molhado. Olhou para o irmão e, pela primeira vez em décadas, abraçou-o. Foi um abraço longo, pesado, cheio de dor, mas também de perdão. Eu preciso ir, José, eu preciso ir. Ver minha filha. José sorriu, cansado, mas aliviado. Vai, irmão, e seja o pai que ela merece. Augusto começou a correr. Os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando que a cerimônia estava prestes a começar. Clara caminhava pelo corredor, o coração disparado, os olhos brilhando de emoção ao ver Rafael esperando por ela no altar. Rafael sorriu, o sorriso que sempre iluminava os dias de Clara. Ela sentiu que tudo ficaria bem. Mas a porta da igreja se abriu com força. Todos se viraram. E ali estava Augusto, ofegante, o rosto marcado por lágrimas, segurando uma caixinha de veludo nas mãos. Clara ficou pálida. Papai! Augusto respirou fundo, tentando encontrar palavras, mas nada saía. Então, caminhou até ela, tremendo, enquanto todos observavam em silêncio absoluto. Ele abriu a caixinha. Dentro, um anel de noivado antigo que pertencera à mãe de Clara. Eu guardei isso para você, filha. Eu não sabia como te dar antes. As lágrimas escorriam no rosto de Clara. Papai, Augusto segurou as mãos dela. Me perdoa, minha filha. Eu deixei o medo me cegar. Eu deixei a dor me fazer acreditar em mentiras. Eu só quero que você seja feliz. A igreja inteira estava em lágrimas. Rafael, emocionado, aproximou-se. Augusto olhou para ele, o jovem simples, mas com olhos sinceros, com o amor estampado no rosto. Por um momento, o silêncio reinou. Então, Augusto estendeu a mão para Rafael. Cuide bem dela, eu confio em você. Rafael apertou a mão dele firme, os olhos marejados. Eu prometo, seu Augusto. Naquele momento,
Clara sentiu como se o céu inteiro tivesse se aberto sobre ela. Abraçou o pai, sentindo seu cheiro de café e terra, o mesmo cheiro que sentia quando era pequena, e ele a levantava nos braços. O padre sorriu, enxugando uma lágrima. Agora sim, podemos começar esta cerimônia. E naquele pequeno altar, rodeados de flores colhidas do campo, o amor venceu o medo, o perdão venceu o passado, e a história de Clara e Rafael se transformou em algo que toda a cidade jamais esqueceria. O sol ainda nascia quando Clara e Rafael acordaram naquela manhã fria, a promessa do dia do casamento ainda fresca na alma. A pequena casinha nos fundos do sítio parecia mais viva do que nunca, como se cada parede, cada canto, guardasse a esperança que eles carregavam no coração. Rafael levantou cedo, pegando as ferramentas que tinha na mão para consertar a velha bicicleta do vizinho, enquanto Clara preparava o café simples com o pouco que tinham. O aroma forte do café misturava-se com o cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior. Eles conversavam baixinho, evitando acordar os vizinhos, trocando sonhos e planos para o futuro. Rafael prometeu que, em breve, sua oficina própria seria uma realidade, e Clara imaginava o quarto do bebê que logo estaria entre eles. Mas o dia não seria fácil. Nas ruas da cidade, boatos começavam a se espalhar. Alguns diziam que o casamento não duraria, outros que Clara merecia alguém melhor. O pai dela, seu Augusto, apesar da recente aproximação, ainda carregava o peso da dor e da desconfiança. À tarde, Rafael recebeu uma ligação do antigo chefe, informando que a demissão seria efetivada no final do mês. O golpe foi duro, mas ele não deixou o desespero tomar conta. Com a determinação que sempre o acompanhara, começou a buscar alternativas, mesmo sabendo que o tempo era curto. Clara, sentindo-se fraca e enjoada, decidiu visitar a médica da cidade, que confirmou a gravidez. A notícia trouxe um misto de felicidade e preocupação. Eles precisariam ser fortes, mais do que nunca. Nas semanas seguintes, Rafael trabalhou duro em pequenos serviços, aceitando qualquer trabalho para juntar dinheiro. Clara, apesar do corpo cansado, continuava costurando e cuidando da casa. Eles não podiam se permitir desistir. O relacionamento com seu Augusto, embora ainda delicado, mostrava sinais de melhora. Ele visitava a filha e o genro, trazendo alimentos e palavras de incentivo. Aos poucos, as feridas do passado começavam a cicatrizar. Um dia, Rafael encontrou um amigo que lhe ofereceu um espaço para abrir uma oficina modesta. Era a chance que tanto esperavam. Com esforço e apoio de Clara, eles começaram a transformar o sonho em realidade. A chegada do bebê foi o momento mais mágico de todos. Entre lágrimas e sorrisos, Clara e Rafael receberam seu filho, sabendo que o amor que os unia era capaz de superar qualquer desafio. O sol nasceu tímido no horizonte, espalhando uma luz dourada que acariciava as árvores do sítio, onde Clara e Rafael começavam sua nova vida. A pequena casinha simples parecia ganhar vida com o movimento dos dois jovens, que, mesmo cansados, tinham no olhar a chama da esperança. Rafael acordou cedo, antes do canto dos primeiros pássaros, e foi até a bicicleta antiga do vizinho, um homem idoso que precisava de ajuda para consertar o freio. Com mãos firmes e delicadas ao mesmo tempo, Rafael desmontava as peças. Cada gesto era um ensaio para os dias melhores que desejava construir. Clara, na cozinha, acendia o fogo e preparava o café da manhã com ingredientes modestos, mas com o amor que herdou da mãe. O cheiro do café fresco misturava-se com o ar fresco da manhã, trazendo conforto ao casal. Rafael, você acha que um dia teremos uma casa que não precise ranger assim? Perguntou Clara, olhando para as paredes finas que tremiam ao menor vento. Teremos, amor. E um dia
Esta casa vai parecer um castelo para a nossa família, respondeu ele, com um sorriso cansado, mas cheio de fé. Enquanto tomavam o café, trocaram planos para o futuro, falaram sobre a oficina que Rafael queria abrir, os nomes que escolheriam para o filho que ainda estava para chegar. Cada palavra era uma promessa silenciosa, um pacto feito no coração. Os dias que se seguiram foram uma prova de fogo para o jovem casal. Rafael levantava cedo e ia de porta em porta, oferecendo seus serviços como mecânico. Muitos recusavam, alegando que já tinham quem os ajudasse ou que não podiam pagar. Mas ele não desistia. Seu Augusto, mesmo distante, tentava entender o que aquele jovem casal significava para sua filha. Ele visitava-os de vez em quando, trazendo alimentos ou pequenas ajudas, embora a dor e o orgulho ainda o impedissem de se aproximar por completo. O dia em que Rafael recebeu a proposta do amigo do antigo chefe para alugar um espaço e abrir sua própria oficina foi como um sopro de vida nova. Ele chegou em casa molhado pela chuva, mas com os olhos brilhando. Clara, é a nossa chance! Eu não vou deixar passar! Eles choraram juntos, de alívio e felicidade, sabendo que o caminho ainda seria difícil, mas que a esperança tinha renascido. Os dias que se seguiram foram de preparação e luta. Rafael dedicava-se à limpeza e organização do novo espaço, enquanto Clara cuidava da casa e da própria saúde com cuidado redobrado. A barriga crescia, e com ela as responsabilidades e o amor que os unia. O casal enfrentava o preconceito da cidade com firmeza. Alguns ainda cochichavam, mas muitos começaram a admirar a garra daqueles dois jovens que não desistiam, que amavam apesar das dificuldades. Seu Augusto observava de longe, com o coração dividido entre o orgulho e a saudade. Aos poucos, deixava que o amor pela filha falasse mais alto que o orgulho ferido. Numa tarde quente de verão, ele decidiu visitá-los novamente, levando uma cesta com alimentos frescos. Clara abriu a porta e sorriu, recebendo o pai com um abraço apertado. "Obrigada por vir, pai. Significa muito para nós", disse ela emocionada. Augusto sorriu pela primeira vez em muito tempo, sentindo que estava reconstruindo uma ponte que há anos estava quebrada. Com a chegada do outono, o clima começava a mudar, mas a determinação de Clara e Rafael só aumentava. Cada dia era uma batalha vencida, cada noite um descanso merecido. Clara sentia os primeiros movimentos do bebê dentro de si, pequenos toques que enchiam seu coração de alegria e esperança. Rafael estava sempre ao seu lado, segurando sua mão, olhando para o futuro com olhos cheios de sonhos. A oficina, embora simples, começava a ganhar clientes. A notícia se espalhou pela cidade. Rafael era um homem honesto, trabalhador, que sabia cuidar bem das pessoas e das máquinas. Aos poucos, o preconceito diminuía, substituído por respeito. Seu Augusto, apesar das dores do passado, se esforçava para se aproximar da família que sua filha estava formando. Ele sabia que o tempo não voltaria, mas que ainda podia ajudar a construir um futuro melhor. Naquela pequena casa simples, Clara e Rafael construíam mais do que um lar. Eles construíam um sonho. Cada detalhe, cada esforço era dedicado à vida que crescia dentro dela. O bebê que chegaria era o símbolo da força daquele amor, capaz de resistir às tempestades mais severas. Rafael, mesmo cansado, fazia questão de estar presente em cada consulta médica, segurando firme a mão de Clara, transmitindo segurança. A cidade, antes tão cheia de julgamentos, começava a enxergar o casal com novos olhos, admirando a perseverança e a humildade que emanavam. No silêncio das noites, quando o sono demorava a chegar, Clara pensava na mãe, sentindo sua presença como um abraço quente e protetor. Recordava as histórias que ouvira na infância, os ensinamentos que a moldaram para ser forte e resiliente. Enquanto isso, Rafael planejava cada passo,
para expandir sua oficina, sonhando com o dia em que poderia proporcionar à família a vida digna que sempre desejou. O dia do nascimento do bebê chegou como um milagre silencioso, entre lágrimas de dor e alegria. Clara e Rafael, apesar do cansaço, sentiam-se completos, sabendo que cada luta havia valido a pena. O choro do recém-nascido preencheu o pequeno quarto, trazendo uma luz que dissipou todas as sombras do passado. Seu Augusto esteve presente, emocionado, segurando a mão da filha e se reconciliando com a nova família que ela formava. Ali, naquele momento, antigas mágoas foram deixadas para trás, dando espaço para um amor renovado e sincero. Clara, segurando o filho nos braços, olhou para Rafael com gratidão e amor profundo. Eles haviam enfrentado preconceitos, medos, dificuldades e juntos construíram uma história de superação que inspiraria gerações. Enquanto a noite caía sobre a pequena casa, o casal sabia que a jornada estava apenas começando, mas com a força do amor que os unia, nada seria impossível. O bebê de Clara e Rafael havia acabado de nascer, e com ele uma nova esperança brilhava naquela casa simples no sítio. O pequeno choro, frágil e ao mesmo tempo cheio de vida, preenchia os cômodos como uma canção de renascimento. Clara segurava o filho no colo, olhando-o com um amor que a fazia esquecer todas as dores passadas. Rafael, cansado mas radiante, observava a esposa e o filho, sentindo o coração explodir de orgulho. A oficina ainda era um sonho em construção, mas naquele instante nada parecia mais importante do que aquela família que se formava. Apesar das dificuldades, o casal sabia que estava no caminho certo. A comunidade que antes julgava começava a respeitar aquele amor que resistia às adversidades, e seu Augusto, lentamente, tentava se aproximar para curar as feridas do passado. Os dias que se seguiram foram repletos de desafios que testaram a força e a união do casal. A saúde do bebê era delicada, exigindo cuidados constantes e noites em claro. Clara, apesar do cansaço, não desistia, encontrando forças no sorriso do filho. Rafael dividia seu tempo entre o trabalho na oficina e as visitas ao hospital, determinado a não deixar nada faltar para a sua família. Enquanto isso, a cidade começava a mudar sua postura. As fofocas e olhares desconfiados deram lugar a gestos de apoio e solidariedade. Muitos reconheceram o esforço e a honestidade de Rafael, vendo nele não apenas o jovem que amava Clara, mas um homem responsável e dedicado. Seu Augusto, o pai de Clara, passou a frequentar a casa com mais frequência. O orgulho ferido deu lugar à compreensão, e ele se tornou um apoio inesperado, ajudando a cuidar do neto e fortalecendo os laços familiares que antes pareciam impossíveis de reparar. O sol da manhã iluminava o quarto modesto, onde Clara embalava o bebê nos braços, sentindo cada batida do pequeno coração como um ritmo que embalava sua alma. Rafael entrava silenciosamente, trazendo na mão um copo de água e um sorriso cansado, mas cheio de amor. "Como você está, meu amor?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela. "Cansada, mas feliz. Nunca imaginei que esse amor pudesse ser tão forte", respondeu Clara, acariciando o rosto do filho. O tempo parecia desacelerar naquele instante, enquanto o casal se permitia sentir a força daquele laço que os unia. Fora da janela, a vida seguia seu curso, com os desafios e vitórias que viriam pela frente. Nos dias seguintes, a oficina de Rafael começava a ganhar reconhecimento. Clientes chegavam, alguns curiosos, outros recomendados por aqueles que já haviam sido ajudados. Rafael trabalhava com dedicação, sempre com um olho no relógio para não perder nenhum momento ao lado da família. A rotina da casa simples era preenchida por pequenos gestos que tornavam a vida mais leve.
Clara preparava o almoço com carinho, enquanto Rafael, mesmo exausto, encontrava forças para brincar com o bebê no quintal. O sorriso da criança iluminava cada canto, como um sol que nunca se apagava. A relação entre seu Augusto e Rafael evoluía lentamente. O homem, antes fechado e desconfiado, começava a enxergar no genro um homem digno e responsável, capaz de cuidar da filha e do neto com amor. Durante uma tarde de domingo, os três sentaram-se à sombra de uma árvore no sítio. Seu bebê crescia a cada dia, trazendo mais luz e alegria para a vida de Clara e Rafael. As noites em claro tornaram-se menos frequentes, e o casal começava a vislumbrar um futuro mais tranquilo. A oficina, embora ainda pequena, prosperava aos poucos, fruto do esforço e dedicação incansáveis de Rafael. Clara continuava costurando, criando peças que vendia na cidade, ajudando nas despesas e sonhando com dias melhores para a família. A presença do bebê dava a ela uma força nova, uma certeza de que tudo valia a pena. Seu Augusto, agora mais presente, participava ativamente da vida do neto. O homem rígido que antes proibira o casamento encontrava uma nova razão para sorrir e se reaproximar da filha. Entre conversas e risadas, as feridas do passado começavam a cicatrizar, dando espaço para o perdão e a esperança. Augusto contou histórias do passado, compartilhando lembranças e aprendendo a perdoar. Clara observava emocionada, sentindo que a família que sempre desejou estava finalmente se formando. Em uma noite estrelada, Clara e Rafael sentaram-se na varanda da casa, embalando o bebê enquanto compartilhavam seus sonhos e medos. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto distante dos grilos e pelo suave sussurrar do vento entre as folhas. Você acha que um dia poderemos olhar para trás e dizer que vencemos tudo? Perguntou Clara com a voz carregada de emoção. Eu tenho certeza disso, respondeu Rafael, apertando a mão dela. O amor que temos é nossa força. Nada vai nos derrubar. Eles sabiam que a estrada ainda seria longa e cheia de desafios, mas também sabiam que o tempo passou, e com ele vieram dias de luta, mas também de alegria e conquistas. O bebê cresceu forte e saudável, e a família se tornou um exemplo de superação na pequena cidade. Seu Augusto, agora um avô orgulhoso, deixou para trás o orgulho ferido e abraçou com amor a nova vida que se formava diante dele. Clara e Rafael continuaram a construir sua história com a certeza de que o amor verdadeiro é capaz de transformar até as mais duras circunstâncias. Enquanto olhavam para o futuro, de mãos dadas e corações entrelaçados, sabiam que nada poderia separá-los. A vida, com seus altos e baixos, era uma jornada que eles enfrentariam juntos com coragem, fé e muito amor. O tempo passava rápido naquela casinha simples, enquanto Clara e Rafael descobriam que construir uma família era a mais desafiadora e recompensadora das jornadas. O bebê, agora com quase 1 ano, engatinhava pela casa rindo, trazendo vida aos dias cansativos de Rafael e Clara. O som do riso dele ecoava como um bálsamo, lembrando-os de que cada sacrifício valia a pena. A oficina de Rafael começava a prosperar. Entre peças de motor e graxa nas mãos, ele encontrava dignidade no trabalho, sendo respeitado por clientes que voltavam não apenas pelo serviço, mas pela confiança que sentiam nele. Ainda assim, os medos persistiam. E se algo acontecesse? E se não fosse suficiente? Clara continuava costurando e cuidando do filho, mas sentia saudades da mãe, nos momentos de silêncio, quando as dúvidas a consumiam. Muitas noites chorava baixinho, temendo que o passado de pobreza e dor se repetisse com sua família. Seu Augusto,
agora avô presente, fazia visitas semanais e levava frutas, verduras e histórias do tempo em que ele mesmo lutava por um futuro que foi interrompido pela tragédia de perder a esposa. Aos poucos, ele se tornava um pilar para a filha e o genro. Foi numa dessas visitas que a vida mudou novamente. Seu Augusto chegou cedo, trazendo um envelope amarelado que encontrou entre os pertences antigos de sua falecida esposa. Dentro havia uma carta escrita à mão, endereçada à pequena Clara, para ser lida quando ela encontrasse o amor verdadeiro. As mãos de Clara tremiam ao abrir a carta, sentindo o cheiro do papel envelhecido misturado com as lembranças de sua mãe. Minha filha, se você estiver lendo esta carta, significa que encontrou um amor que faz seu coração bater mais forte. Quero que saiba que o amor verdadeiro não é feito de promessas vazias, mas de sacrifícios, perdão e coragem para continuar mesmo quando tudo parece difícil. As palavras da mãe de Clara encheram o ar de emoção. Rafael a abraçou e seu Augusto chorou silenciosamente, entendendo que aquela carta era a bênção que tanto temia não ter dado à filha. Pouco tempo depois, Clara começou a sentir dores fortes, tonturas e febres inexplicáveis. A preocupação tomou conta de Rafael, que a levou ao hospital da cidade. Após exames, a médica trouxe a notícia. Clara precisava de tratamento urgente. Havia suspeitas de uma doença autoimune e os custos seriam altos. O mundo do casal pareceu desmoronar por um instante. Rafael, vendo Clara debilitada e segurando o filho no colo, sentiu uma dor que só um homem que ama profundamente pode sentir. Ele passou a trabalhar dobrado na oficina, recusando descanso, aceitando serviços pesados para conseguir o dinheiro necessário para os medicamentos. Clara, mesmo fraca, tentava ajudá-lo, mas Rafael pedia que ela descansasse. Seu Augusto, vendo o sofrimento da filha, vendeu parte de um pedaço de terra que tinha para ajudar no tratamento. Foi ali que ele finalmente olhou para Rafael e disse: "Você é mais homem do que eu jamais fui, Rafael. Cuide da minha filha e me perdoe por ter demorado tanto para ver quem você realmente é." Rafael chorou, abraçando o sogro, e naquele abraço, anos de dor foram levados pelo vento frio que passava pelo sítio. Os meses de tratamento foram difíceis. Clara perdeu peso, seus cabelos ficaram frágeis e sua energia se esvaía em muitos dias. Mas o sorriso do filho e o amor de Rafael a mantinham firme. Todas as noites, Rafael se ajoelhava ao lado da cama, segurando a mão de Clara, rezando em silêncio para que ela ficasse bem. Ele lembrava de cada promessa feita no altar da igrejinha simples no campo, quando tudo começou, e as renovava em silêncio. "Eu te amo, Clara. Você é minha vida, minha coragem." As visitas ao hospital se tornaram menos frequentes com o passar dos meses, à medida que o tratamento mostrava resultado. Cada pequena melhora era comemorada como uma vitória. O bebê, mesmo pequeno, percebia o clima e abraçava a mãe, sorrindo, como se entendesse que seu amor também era cura. Após meses de luta, Clara finalmente recebeu alta definitiva, e o médico afirmou que, com cuidados, ela poderia ter uma vida normal. O dia em que voltou para casa foi recebido com alegria. Os vizinhos prepararam um bolo simples, e a pequena varanda da casa ficou cheia de pessoas que agora admiravam a força daquele casal. A oficina de Rafael havia se tornado referência na cidade. Com a ajuda de clientes e amigos que acreditaram nele, ele conseguiu ampliar o espaço e contratar 2 ajudantes, transformando o local em uma oficina próspera. Naquela noite, Clara e Rafael sentaram-se na varanda, olhando para o céu estrelado, o filho dormindo nos braços de Clara, enquanto Rafael, com os olhos marejados, dizia: "Conseguimos, meu amor, mas ainda temos muitos sonhos para viver." Clara sorriu, cansada, mas feliz. "Enquanto estivermos juntos, Rafael, nada pode nos derrubar."
E naquele instante, eles souberam que as batalhas que enfrentaram apenas fortaleceram o amor que os unia, transformando cada cicatriz em uma lembrança de que o amor verdadeiro sobrevive a tudo. Naquela manhã fria, Clara acordou antes do sol, sentindo o cheiro de terra molhada que entrava pela janela aberta. O filho ainda dormia, os bracinhos espalhados, respirando suave, enquanto Rafael, sentado na beirada da cama, calçava as botas gastas para mais um dia de trabalho. "Vai chover hoje, amor", disse Clara, ajeitando a manta no filho. "Vai sim, mas não dá para parar", respondeu ele, levantando-se e passando a mão nos cabelos, já preparando o coração para o dia cansativo que o aguardava. A oficina estava mais movimentada nas últimas semanas, pois o novo supermercado havia gerado um trânsito intenso de motos de entrega, muitas delas precisando de manutenção. Rafael trabalhava com afinco, mas o medo de não dar conta o corroía. Ele queria crescer, mas temia perder o controle, temia falhar com Clara e o filho. Enquanto Rafael saía, Clara acendia o fogão a lenha. O cheiro do café se misturando ao da lenha queimando, trazendo lembranças de sua mãe. Ela se sentava por um momento à mesa, olhando para a máquina de costura que a esperava no canto da cozinha, e fechava os olhos em oração silenciosa, pedindo forças. O filho acordava chamando por ela, balbuciando palavras que começavam a tomar forma, enquanto estendia os bracinhos pedindo colo. Clara sorria, abraçando-o, sentindo o cheirinho de leite e sabonete infantil que tanto a confortava. Entre uma costura e outra, Clara contava histórias para o filho, falando sobre coragem e bondade, sobre o quanto o pai dele era trabalhador e valente. Ela queria que o filho crescesse sabendo que, mesmo em meio às dificuldades, havia amor em cada pequeno gesto daquela casa. No fim da tarde, a chuva chegou, grossa e fria, batendo no telhado de zinco e criando pequenas poças de lama no quintal. Rafael chegou encharcado, cansado, mas ao ver Clara e o filho na porta sorrindo, sentiu o coração se aquecer. "Você está todo molhado", disse Clara rindo, enquanto ele tirava as botas na porta. "E com frio", respondeu Rafael, se aproximando e abraçando-a, sentindo o cheiro dela, o lar que encontrava naquele abraço. Naquela noite de chuva, após o jantar simples de arroz, feijão e legumes do quintal, Rafael pegou o filho no colo e caminhou pela sala, balançando-o devagar para fazê-lo dormir. O barulho da chuva no telhado criava um ritmo suave, enquanto o menino descansava a cabecinha no ombro do pai. Clara os observava, sentada na cadeira de balanço que fora de sua mãe, costurando o último vestido do dia. Era um vestido azul, encomendado por Dona Célia para o aniversário de 60 anos, e cada ponto era feito com cuidado, quase como uma oração. "Você lembra, Clara, de quando a gente se encontrava escondido no coreto da praça?" perguntou Rafael, quebrando o silêncio, olhando para ela com um sorriso nostálgico. "Como eu poderia esquecer?" ela respondeu, deixando a agulha de lado por um instante, rindo baixinho. "Eu tremia de medo, mas meu coração dizia que era você, mesmo com tudo contra." Eles trocaram olhares cheios de gratidão, lembrando-se dos tempos em que o pai de Clara proibia o relacionamento, dos bilhetes escondidos, dos planos feitos em silêncio. Agora, viviam o que antes era apenas um sonho distante, mesmo que a vida não fosse fácil. O bebê se remexeu, emitindo um resmungo sonolento, e Rafael o acomodou no berço improvisado ao lado da cama. Clara se levantou e cobriu o filho com cuidado, sentindo o cheiro doce do sabonete no pescoço dele, fechando os olhos para guardar aquele instante na memória. Depois, Rafael segurou a mão de Clara e a puxou para perto, abraçando-a firme. O som da chuva misturava-se ao som dos corações deles, batendo juntos, num compasso de amor e resistência. "Nós vamos vencer, Clara. Eu prometi que te daria o melhor que pudesse, e mesmo que seja pouco agora, eu não vou desistir", sussurrou ele com a voz embargada.
O melhor que você me deu foi esse amor, Rafael. E é isso que vai sustentar a gente, não importa o que aconteça, respondeu Clara, deitando a cabeça no peito dele, sentindo o cheiro de sabão e graxa que agora era familiar. A chuva continuava a cair, mas dentro daquela casa havia um calor que nenhuma tempestade poderia apagar. Os dias seguintes foram de céu cinzento, com chuvas constantes que dificultavam o movimento na cidade e deixavam a oficina de Rafael enlameada. Mesmo assim, ele trabalhava sem parar, levantando cedo, limpando a área antes de abrir, cuidando de cada cliente como se fosse o único. Seu Augusto, cada vez mais presente, passou a ajudar Rafael nos reparos, mesmo com a idade avançada. Suas mãos calejadas seguravam peças com firmeza e ele compartilhava histórias antigas enquanto trabalhavam, arrancando risadas de Rafael mesmo nos momentos de cansaço. Quando sua mãe me conheceu, eu nem tinha onde cair morto, Rafael. Mas o que eu tinha era coragem, e isso foi o bastante para construir tudo o que tivemos, dizia seu Augusto, limpando o suor da testa. Eu agradeço por estar aqui, seu Augusto. Eu sei que não foi fácil aceitar tudo isso, respondia Rafael com sinceridade enquanto ajustava uma corrente de bicicleta. A gente aprende, filho. Eu fui um homem duro demais, perdi tempo com orgulho, mas aprendi que a família vale mais do que qualquer teimosia, respondeu o velho, com um olhar que misturava dor e gratidão. Enquanto os homens trabalhavam, Clara costurava em casa, atendendo clientes que vinham deixar tecidos e buscar encomendas. As mulheres da cidade começaram a procurar Clara não apenas pelos pontos firmes das costuras, mas pela simpatia e paciência dela, que sempre oferecia um café coado na hora e uma palavra amiga. Naquela semana, Dona Célia veio buscar o vestido azul e trouxe junto um pote de doce de leite caseiro como forma de agradecimento. Você tem mãos de fada, minha filha. Eu nunca me senti tão bonita quanto quando uso os vestidos que você faz, disse Dona Célia, emocionada. Clara sorriu, segurando o pote de doce com cuidado. Obrigada, Dona Célia. É um presente precioso e a senhora sabe que não precisava se incomodar. Você já é da família dessa cidade, Clara. Nunca se esqueça disso, disse a senhora antes de sair, deixando Clara com os olhos marejados. À noite, Clara colocou uma colher de doce de leite na boca do filho, que provou o sabor pela primeira vez, rindo e batendo palminhas. Rafael, sentado ao lado, riu alto, pegando o filho no colo. Viu só? Nosso menino já sabe o que é coisa boa, disse Rafael, enchendo o rosto do filho de beijos, fazendo-o gargalhar. Naquele instante, com o som da chuva ao fundo e o cheiro doce de leite no ar, Clara fechou os olhos e agradeceu a Deus pelo milagre que era aquela família. Com o fim das chuvas, a cidade começou a respirar novamente e Rafael aproveitou para ampliar os serviços na oficina. Montou um pequeno toldo improvisado na frente para consertar bicicletas e motos sem se preocupar com o sol forte e organizou as ferramentas que ficavam amontoadas em latas antigas. Certo dia chegou à oficina um rapaz jovem, de roupas simples e rosto cansado, carregando uma bicicleta quebrada. Ele explicou que precisava da bicicleta para trabalhar como entregador e que não tinha dinheiro para pagar de imediato. Rafael olhou para o rapaz, lembrando de si mesmo anos atrás, quando precisava de cada centavo para juntar o dinheiro do casamento com Clara. Deixa comigo, rapaz. Vá descansar um pouco, eu te aviso quando estiver pronta, disse Rafael, começando a consertar a bicicleta sem hesitar. O rapaz ficou sem palavras, os olhos marejados, e saiu agradecendo repetidamente. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, Clara estava terminando de costurar uma colcha para doar a uma vizinha que havia perdido tudo em uma enchente recente. Às vezes penso que não somos ricos de dinheiro, mas somos ricos de outras formas, disse Clara, olhando para Rafael com ternura. E isso é o que realmente importa.
respondeu ele, sentando-se ao lado dela e ajudando a dobrar a colcha pronta. Naquela noite, os dois sentaram-se na varanda tomando café preto, observando o céu estrelado. O filho brincava com uma bola de pano feita por Clara, rindo e rolando pelo chão, enchendo a noite de alegria. Sabe, Clara, às vezes eu penso em tudo o que passamos para chegar aqui. Se alguém tivesse me contado tudo o que enfrentaríamos, eu teria ficado com medo, disse Rafael, olhando para o céu. Eu também teria, mas a gente só descobre a força que tem quando não tem outra opção a não ser seguir em frente, respondeu Clara, encostando a cabeça no ombro dele. O vento frio passou, balançando as árvores, mas ali, naquele momento, havia um calor no peito de ambos, que nenhuma dificuldade poderia apagar. Os dias seguintes foram de céu cinzento, com chuvas constantes que dificultavam o movimento na cidade e deixavam a oficina de Rafael enlameada. Mesmo assim, ele trabalhava sem parar, levantando cedo, limpando a área antes de abrir, cuidando de cada cliente como se fosse o único. Seu Augusto, cada vez mais presente, passou a ajudar Rafael nos reparos, mesmo com a idade avançada. Suas mãos calejadas seguravam peças com firmeza e ele compartilhava histórias antigas enquanto trabalhavam, arrancando risadas de Rafael, mesmo nos momentos de cansaço. Quando sua mãe me conheceu, eu nem tinha onde cair morto, Rafael. Mas o que eu tinha era coragem, e isso foi o bastante para construir tudo o que tivemos, dizia seu Augusto, limpando o suor da testa. Eu agradeço por estar aqui, seu Augusto. Eu sei que não foi fácil aceitar tudo isso, respondia Rafael com sinceridade enquanto ajustava uma corrente de bicicleta. A gente aprende, filho. Eu fui um homem duro demais, perdi tempo com orgulho, mas aprendi que a família vale mais do que qualquer teimosia, respondeu o velho, com um olhar que misturava dor e gratidão. Enquanto os homens trabalhavam, Clara costurava em casa, atendendo clientes que vinham deixar tecidos e buscar encomendas. As mulheres da cidade começaram a procurar Clara não apenas pelos pontos firmes das costuras, mas pela simpatia e paciência dela, que sempre oferecia um café coado na hora e uma palavra amiga. Naquela semana, Dona Célia veio buscar o vestido azul e trouxe junto um pote de doce de leite caseiro como forma de agradecimento. Você tem mãos de fada, minha filha. Eu nunca me senti tão bonita quanto quando uso os vestidos que você faz, disse Dona Célia, emocionada. Clara sorriu, segurando o pote de doce com cuidado. Obrigada, Dona Célia. É um presente precioso e a senhora sabe que não precisava se incomodar. Você já é da família dessa cidade, Clara. Nunca se esqueça disso, disse a senhora antes de sair, deixando Clara com os olhos marejados. À noite, Clara colocou uma colher de doce de leite na boca do filho, que provou o sabor pela primeira vez, rindo e batendo palminhas. Rafael, sentado ao lado, riu alto, pegando o filho no colo. Viu só? Nosso menino já sabe o que é coisa boa, disse Rafael, enchendo o rosto do filho de beijos, fazendo-o gargalhar. Naquele instante, com o som da chuva ao fundo e o cheiro doce de leite no ar, Clara fechou os olhos e agradeceu a Deus pelo milagre que era aquela família. Clara e Rafael, agora mais estabilizados após enfrentarem doenças e dívidas, viram a vida tomar um novo rumo com a oportunidade que surgiu para Rafael expandir a oficina. O programa da prefeitura ajudou a comprar novas ferramentas e a contratar mais um ajudante, o que trouxe movimento constante ao local. E com isso, Rafael começou a guardar dinheiro para um novo sonho: construir uma casa própria, maior, para que o filho tivesse um quarto só dele e Clara pudesse ter um cantinho para costurar sem precisar ocupar a sala. Apesar de terem conquistado mais estabilidade, Clara ainda carregava no peito um medo silencioso. Será que aquela paz duraria? As noites em que Rafael chegava cansado, deixando a marmita vazia sobre a pia, enquanto Clara o recebia com um sorriso, eram noites de gratidão e medo ao mesmo tempo.
Eles haviam superado tanta coisa, mas sabiam que a vida não era previsível. Seu Augusto, que agora já morava em uma casinha nos fundos do terreno, tornou-se um braço forte para o casal. Ele buscava o neto na creche, cuidava da horta e das galinhas e sempre trazia conselhos em conversas calmas nas noites em que todos se reuniam na varanda para tomar café passado na hora. Numa dessas noites, enquanto o vento frio balançava as folhas do limoeiro, seu Augusto contou a Clara um segredo que guardara por anos. Filha, eu sei que por muito tempo eu fui duro com você. Eu tive medo de você sofrer como eu sofri. Mas eu nunca contei que sua mãe, antes de partir, me pediu que eu não deixasse você desistir do amor, mesmo que parecesse impossível. Eu falhei nisso, Clara, porque meu medo me cegou. Clara segurou a mão do pai, sentindo as lágrimas rolarem. Pela primeira vez, ela viu o pai abaixar a cabeça e chorar, arrependido por ter proibido o casamento com Rafael. Naquele momento, Clara sentiu que o perdão que já existia em seu coração se completava, como se um ciclo finalmente se fechasse. Na oficina, Rafael enfrentava novos desafios. A demanda aumentava, mas ele ainda não tinha todas as peças necessárias para os concertos e, às vezes, precisava pedir emprestado de oficinas vizinhas, prometendo pagar depois. Um dia, chegou um cliente de fora da cidade com uma moto grande, oferecendo muito dinheiro para que Rafael fizesse o concerto rápido. Rafael viu ali uma oportunidade de pagar algumas dívidas atrasadas, mas o serviço era complexo, exigindo peças caras. Ele ficou noites sem dormir, estudando o motor, pesquisando soluções, enquanto Clara levava café para ele, observando o marido trabalhar com dedicação e foco. Enquanto isso, o filho do casal, agora com 3 anos, trazia alegria aos dias cansativos. Cada palavra nova, cada brincadeira simples, cada gargalhada enchiam a casa de vida. Às vezes, ele ficava sentado no chão da oficina, brincando com parafusos, enquanto o pai trabalhava, perguntando: "Papai, quando eu crescer, posso te ajudar aqui?" Rafael sorria, emocionado. "Vai ser meu melhor ajudante, filho." Depois de 2 semanas de muito trabalho, o cliente voltou e Rafael entregou a moto pronta. O homem ficou tão satisfeito que pagou além do combinado, deixando uma gorjeta generosa e recomendando a oficina para outros motociclistas. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e Rafael, finalmente, pôde quitar dívidas antigas e iniciar a compra de materiais para construir a tão sonhada casa. No dia em que trouxeram a madeira para o início da obra, Clara chorou de alegria. Era um sonho que parecia tão distante quando costurava à noite para pagar remédios, quando Rafael voltava de cabeça baixa, cansado, temendo não conseguir sustentar a casa. Agora viam as tábuas sendo descarregadas, o terreno sendo limpo, a promessa de um lar mais seguro se tornando realidade. Seu Augusto ajudava na obra como podia, enquanto o neto corria pelo quintal, rindo, feliz por ter um castelo para brincar. Clara costurou cortinas simples com pedaços de tecido doados pelas clientes, sonhando com o dia em que poderia pendurá-las nas janelas da nova casa. Mas a vida, sempre cheia de provas, trouxe uma nova reviravolta. Durante a construção, uma forte tempestade atingiu a cidade. Ventos fortes e chuvas pesadas derrubaram parte da estrutura que estava sendo erguida, destruindo paredes e levando embora parte do material comprado com tanto sacrifício. Rafael chegou em casa encharcado, ajoelhando-se na lama, chorando, sem saber o que fazer. Clara saiu, ajoelhou-se ao lado dele, abraçou-o e disse: "Nós vamos começar de novo, Rafael, como sempre fizemos. Porque enquanto estivermos juntos, nada vai nos derrubar." Naquela noite, mesmo com a dor da perda, eles oraram juntos, pedindo forças para recomeçar mais uma vez. No dia seguinte, os vizinhos apareceram com enxadas, madeiras e força de vontade, ajudando a limpar e erguer novamente o que o vento havia destruído. A nova casa ficou pronta meses depois, pequena,
mas cheia de luz e de amor. Rafael fez questão de construir um pequeno ateliê para Clara costurar e um quartinho organizado para o filho brincar. Na primeira noite na casa nova, sentaram-se todos na varanda, vendo o pôr do sol, sentindo o vento suave e o cheiro de terra molhada. Papai, mamãe, a nossa casa é linda, disse o filho sorrindo, encostando-se nos pais. Clara e Rafael se entreolharam, e Rafael respondeu: ela é linda porque é o nosso amor que segura cada parede dela, filho. Ali, Clara entendeu que a paz que tanto temia perder não vinha da ausência de problemas, mas da força de recomeçar sempre ao lado de quem se ama. Clara acordou naquela manhã com o coração apertado e um misto de esperança e medo que não a deixava em paz. A cerimônia que marcaria a união entre ela e Rafael estava prestes a acontecer, mas o passado insistia em sussurrar dúvidas no fundo de sua mente. Ela olhou para o filho dormindo tranquilo no berço improvisado e sentiu uma onda de determinação subir em seu peito. Aquele casamento não seria apenas um ato de amor entre ela e Rafael, mas um símbolo de tudo o que haviam enfrentado juntos: as dificuldades, as proibições, as perdas e, principalmente, a promessa de um futuro diferente. Seu Augusto, o pai de Clara, estava ausente desde que descobrira da cerimônia. Sentia-se dividido entre o amor pela filha e os segredos do passado que ainda pesavam em sua consciência. Mas naquele dia, algo que ele descobrira anos atrás e que mudaria tudo estava prestes a vir à tona. A igreja simples no campo estava silenciosa, exceto pelo som suave do vento entre as árvores e o sussurrar das flores brancas que Clara havia colhido para decorar o altar. Poucos convidados se fizeram presentes, amigos próximos que sabiam da luta do casal e que torciam por eles desde o começo. Enquanto Rafael ajeitava o terno modesto com as mãos trêmulas, Clara sentiu os olhos marejarem. Era o momento que sonhara, e apesar do medo do que poderia acontecer, a certeza do amor verdadeiro fazia tudo valer a pena. No entanto, o som de passos apressados ecoou pela estrada de terra batida. Seu Augusto chegava, o rosto marcado pela dor e pela revelação que guardara por tanto tempo. Ele carregava consigo um envelope amarelado pelo tempo, cheio de documentos que explicavam segredos que mudariam a percepção de todos sobre o passado daquela família. Seu Augusto entrou na igreja com passos firmes, o envelope apertado contra o peito, o olhar carregado de uma mistura de culpa e esperança. O murmúrio dos convidados cessou, e todos os olhares se voltaram para ele, ansiosos pelo que viria a seguir. Ele se aproximou do altar, onde Clara e Rafael se preparavam para trocar votos, e pausou por um instante, como se buscasse forças para as palavras que estavam por vir. Clara, meu amor, Rafael, começou ele, a voz embargada. Há muitos anos carrego um segredo que precisa ser revelado para que a verdade possa finalmente libertar nossa família. Clara sentiu o coração acelerar, temendo o que aquelas palavras poderiam significar. Rafael apertou sua mão, um gesto silencioso de apoio. Seu Augusto abriu o envelope e retirou um conjunto de papéis envelhecidos, antigos documentos e cartas. Ele começou a ler em voz alta. Descobri, após muitos anos, que seu avô não foi o homem que todos acreditavam ser. Havia uma dívida oculta, um acordo secreto com pessoas influentes da cidade que colocaram em risco não só nossa família, mas também a honra de Clara. Os convidados trocaram olhares surpresos, alguns murmurando baixinho, enquanto Clara tentava absorver o impacto da revelação. Essa verdade, que me fez proibir seu casamento com Rafael, estava baseada no medo e na proteção exagerada, continuou ele. Mas agora vejo que foi uma injustiça com vocês dois. As lágrimas escorriam pelo rosto de seu Augusto, que se ajoelhou diante de Clara e Rafael, pedindo perdão.
Me perdoem por ter sido tão duro, por ter tentado controlar algo que era apenas amor verdadeiro. Eu vi o amor de vocês crescer apesar das dificuldades, e hoje estou aqui para pedir a bênção que antes neguei. Clara, emocionada, levantou-se e abraçou o pai, sentindo o peso daquela história finalmente se dissolver. Pai, o amor vence sempre, disse ela com a voz trêmula, e hoje temos um motivo a mais para celebrar, a verdade e a esperança. Rafael sorriu, sentindo o coração se encher de gratidão e alívio. A cerimônia então prosseguiu, agora com a bênção do pai, que antes fora a maior barreira. Com a bênção inesperada de seu Augusto, Clara sentiu uma onda de alívio e felicidade tomar conta dela. Era como se o peso de anos de sofrimento e medo fosse finalmente retirado de seus ombros. O altar simples na pequena igreja parecia irradiar uma luz diferente, mais pura, mais cheia de esperança. Enquanto o padre iniciava a cerimônia, Rafael olhava para Clara com os olhos brilhando de emoção. Ele sussurrou baixinho: "Nada nem ninguém vai nos separar agora." Clara sorriu, segurando firme a mão dele. Ao seu lado, seu filho pequeno brincava distraído com uma flor caída, completamente alheio às emoções dos adultos ao redor. As promessas foram feitas com lágrimas e sorrisos, os votos carregados de significado e verdade. Cada palavra ecoava no coração dos presentes, que testemunhavam não apenas uma união, mas a vitória de um amor que resistiu às tempestades da vida. Seu Augusto acompanhava cada momento, seus olhos marejados e o rosto suavizado por um sorriso de orgulho e arrependimento. Ele entendeu que a verdadeira proteção não era proibir, mas apoiar, estar presente. Ao final da cerimônia, os convidados se reuniram no quintal da igreja para uma pequena festa, simples, mas cheia de afeto. Clara e Rafael dançaram juntos pela primeira vez como marido e mulher, sentindo o calor das mãos um do outro e a certeza de que o futuro seria construído lado a lado. Naquela noite, ao voltarem para a nova casa, Clara olhou para o céu estrelado e sussurrou: "Obrigada, mãe, por ter me ensinado que o amor vale a pena." Rafael a abraçou, e juntos adormeceram embalados pela paz que só o amor verdadeiro pode trazer. Nos dias que se seguiram à cerimônia, a vida de Clara, Rafael e seu Augusto começou a se transformar de verdade. O passado, antes cheio de mágoas e segredos, agora servia como lição e base para uma nova etapa cheia de esperança e perdão. Seu Augusto, que antes fora a pedra no caminho, tornou-se um aliado, participando das alegrias da família e cuidando do neto com um sorriso que iluminava o rosto. Clara retomou seu trabalho com ainda mais paixão, criando vestidos que agora pareciam carregar não só o talento, mas a história de superação dela e de sua família. Rafael ampliou a oficina, investindo em ferramentas novas e dando oportunidade para outros jovens da cidade aprenderem o ofício. E o pequeno filho deles crescia cercado de amor, brincando no quintal da casa nova, correndo atrás de borboletas e ouvindo histórias de um avô que finalmente podia contar sua verdade sem medo. Numa tarde calma, sentados na varanda, Clara olhou para o horizonte e disse: "A vida é cheia de surpresas, não é? Eu jamais imaginei que chegaríamos até aqui, mas com amor e fé tudo é possível." Rafael apertou sua mão, sorrindo. "O que nos une é maior do que qualquer dificuldade, e isso ninguém pode tirar da gente." Seu Augusto, com os olhos marejados, completou: "Vocês me ensinaram o verdadeiro significado de família e perdão." E assim, encerrava-se um capítulo de lutas e sofrimentos, dando lugar a uma nova história, uma história de amor, coragem e esperança que viveria para sempre no coração de todos que a conheceram. Se você ouviu essa história até o fim,
Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima!